Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem? Hoje eu quero desejar um feliz sábado para você, para sua família, que seja um sábado especial na presença do nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. O nosso tema hoje é muito especial. Nós vamos falar sobre Jesus acalmando a tempestade, com base em Mateus capítulo 8, de 23 até o 27. Por isso, eu convido você a pegar a sua Bíblia, abrir o seu coração, chegar mais perto e estudar comigo esse assunto importante. Com certeza, essa mensagem que é de Deus vai fazer muito bem ao seu coração, assim como fez e continua fazendo bem ao meu coração. Tá pronto? Tá pronta? Preparados? Ok. Repito, Mateus 8, versículos de 23 a 27 diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! Perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: Por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Impressionante. Cada vez que eu leio a Bíblia, cada vez que eu leio histórias como esta, eu fico impressionado de ver como Deus faz as coisas e a riqueza de detalhes. Eu tenho aqui algumas anotações sobre esse importante episódio registrado na Palavra de Deus. A primeira coisa que eu queria destacar para você é o seguinte: o que significa o vento, o barco, o mar e a tempestade? O que essas coisas todas significam? Claro que essa história nos permite tirar lições para a nossa vida pessoal, para a nossa vida espiritual também. E hoje nós queremos tirar algumas preciosas lições para fortalecer a nossa fé e para que a gente possa continuar na caminhada cristã, seguindo a Jesus e, claro, se preparando para a volta dele. A primeira coisa que eu queria destacar é o seguinte: esse barco pode muito bem simbolizar a nossa vida, entendeu? O barco pode ser cada um de nós. O mar, as águas do mar da Galileia, pode representar essa vida, esse mundo que a gente vive, entendeu? No episódio aqui, diz a Bíblia que Jesus entrou no barco, os discípulos estavam ali, e de repente veio um forte vento e começou a agitar o barco de um lado para o outro, e formou-se ali uma grande tempestade. Para você ter uma ideia, esse mar aqui é o mar da Galileia, que na verdade é um mar de águas doces. Ou seja, alguns dizem que é um lago. Na verdade, é importante destacar que este lago ou mar é considerado o maior reservatório de águas doces do Oriente Médio. Eu já estive lá e já dei uma volta de barco ali no Mar da Galileia. É enorme, é extraordinário. Outra informação: esse Mar da Galileia está a 220 metros abaixo do nível do Mar Mediterrâneo. Então você tem mais ou menos uma ideia da geografia. E um detalhe: esse Mar da Galileia é cercado por montanhas, as montanhas de Golã e as montanhas da Galileia. Então, em alguma época do ano, vêm ventos fortes da montanha e realmente agitam aquele mar. E ali se formou aquela grande tempestade quando Jesus e os seus discípulos estavam naquele barco. E os discípulos apavorados, desesperados, e a Bíblia diz que Jesus dormia. Isso quer dizer que os problemas nossos, do nosso dia a dia, são problemas para nós, não para Jesus. A doença, a crise, os problemas na empresa, os problemas familiares, os problemas pessoais, aquilo que para mim e para você é uma grande tempestade, para Deus não. Aquilo que para você e para mim é uma grande montanha, para Jesus não. Aquilo que para mim e para você não tem solução, não tem saída, para Jesus não. A Bíblia diz que Jesus dormia, porque aquilo que é um problema para você não é para ele. Aquilo que é um problema para mim não é para ele. Então veja,
Esse barco representa cada um de nós. Quantas vezes nesse mar da vida nós somos invadidos e agitados pelos problemas? Talvez agora eu esteja falando para alguém que está passando por uma tempestade. A sua vida virou de cabeça para baixo. O seu lar está passando por uma crise sem precedentes. E você, no íntimo do seu coração, tem um monte de perguntas, mas não tem respostas. Não é mesmo? Talvez você esteja lutando com alguém da sua família que está passando por uma crise muito grande. E você olha para um lado, para outro, e você não vê saída. Você olha para as montanhas e você não vê saída. Você não vê uma luz no final do túnel. Parece que a tempestade vai engolir a sua vida, não é mesmo? Parece que você está sendo consumido pela crise, consumido pelo medo, consumido por essa situação adversa que você está passando. Os discípulos entraram em pânico, estavam desesperados por causa da tempestade. Mas eles olharam ali e Jesus estava tranquilo, sereno, em paz, dormindo. Eu pergunto, como alguém pode ter paz na tempestade? Como alguém pode dormir no meio da tempestade? Como alguém pode sorrir em meio a tantas lutas? É algo, humanamente falando, impossível. Mas não esqueça, para Deus tudo é possível. Lembre-se de João 16:33. Jesus disse assim: essas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sim, tende bom ânimo, confia em Deus. Outro detalhe importante. A Bíblia diz que Jesus dormia no meio da tempestade. Os discípulos ficaram desesperados. É assim que nós somos. Diante de uma crise, de um problema, o desespero vem e toma conta da gente. E essa situação desesperadora muitas vezes tira de nós o foco, a fé e a esperança. Talvez diante de uma perda, você perdeu alguém querido, alguém querida, e você está tão abatido, tão abatida, que você não vê uma luz, não vê uma saída. É como diz aqui, olha, os discípulos ficaram desesperados. Mas tem uma coisa boa que eles fizeram. Eles foram a Jesus e disseram: Jesus, salva-nos. Esse é o segredo. Na hora da crise, na hora do problema, na hora da situação muito difícil, nós temos que ir a Jesus e dizer: Jesus, salva-nos. E Jesus foi acionado, foi procurado por eles. E a Bíblia diz que Jesus se levantou, Jesus levantou os seus braços, as suas mãos, e Jesus fez uma coisa impressionante. Jesus repreendeu o vento e o mar. Imagina isso, Jesus se levanta no barco, levanta as suas mãos, ele repreende o vento e o mar. E a Bíblia diz que imediatamente a tempestade passou, o vento acabou, a crise acabou, porque Jesus deu uma ordem. Que Jesus é esse que acalma a tempestade com uma frase, com uma ordem? Entenda uma coisa, vem cá, chega mais perto. Jesus pode hoje mesmo acalmar a tempestade do seu coração. Muitas vezes a tempestade está no seu coração. Pode ser que ao seu redor a situação esteja muito crítica, mas é possível, mesmo estando em meio a uma crise, ter paz no coração. O que não pode acontecer é entrar água no barco. O que não pode acontecer é que a tempestade invada a sua vida espiritual, entendeu ou não? Você pode estar passando por uma crise como nunca na sua vida, mas você precisa manter a fé firme, a confiança em Deus, porque o diabo, ele quer usar a tempestade para tirar a sua fé. Ele quer usar a tempestade para fazer você duvidar de Deus, da Bíblia, da igreja, das doutrinas. Enquanto que Deus, ele transforma a tempestade num momento de crescimento espiritual, num momento de mais fé, de mais confiança, num momento de entrega total. Se você buscar a Jesus na hora da tempestade, essa tempestade vai ser uma bênção para você. Muitas vezes a tempestade é necessária para a gente crescer, para a gente corrigir a rota, para a gente eliminar os excessos, para a gente abandonar os erros, os pecados, as transgressões. Entendeu? A tempestade muitas vezes vem para abrir nossos olhos. Mas a tempestade só será positiva para você se você buscar a Jesus, como os discípulos fizeram. Se na hora da tempestade você não buscar a Jesus, você vai se revoltar, você vai ficar bravo com Deus, com a Bíblia, com a igreja, e você vai se tornar uma pessoa amarga. E o problema não será resolvido e ainda vai ser aumentado.
Entendeu? Por isso, é importante que você saiba que na hora da crise, Jesus está do seu lado e Ele pode dar a vitória para você. E Ele vai acalmar a tempestade. Ele vai resolver essa situação se você e eu confiarmos nele plenamente. Eu termino essa meditação chamando a sua atenção para uma pergunta. Por que Jesus acalmou a tempestade, mas não a evitou? Jesus poderia ter evitado até mesmo que a tempestade acontecesse, mas ele não fez isso. Ele deixou que a tempestade viesse e depois ele acalmou a tempestade, resolveu o problema. Sabe que muitas vezes Jesus poderia se antecipar e resolver o problema para o problema não chegar até você. Mas muitas vezes você e eu só iremos acordar, só iremos se despertar, só seremos realmente salvos se passarmos por alguma experiência difícil. Então Deus permite que algumas coisas aconteçam para que a gente possa orar mais, ler mais a Bíblia, buscar mais a Ele, confiar mais nele. Se Deus resolvesse tudo para você e você não visse nenhuma situação difícil, você não valorizaria a Deus e você não buscaria Ele e você não seria devidamente preparada para o céu. As provações, as crises, as tempestades são obreiras de Deus. Deus transforma isso numa experiência que vai preparar você e a mim para o céu. Pensa nisso. E hoje, se você está nessa luta, nessa batalha, coloque-se de joelhos, entra no seu quarto, conversa com Deus, peça para Deus te dar paz no meio da tempestade. Se você errou, se o erro for seu, confesse os pecados a Deus, confesse os seus erros a Deus, peça perdão a Deus. Entendeu? E se não for um erro seu, clame a Deus a si mesmo. Deus vai te dar a paz e a esperança que você precisa. Entendeu? Amém? Amém? Olha para mim. Olha para mim. Isso, olha dentro dos meus olhos. Entendeu? Jesus ama você. Você é muito importante para Ele. Por isso, não desista. Confia nele. Hoje é sábado. É dia de Deus dar descanso para a sua alma, descanso para o seu coração. Fica firme. E nesse sábado, vá à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vá à escola sabatina, ao culto divino. Adore a Deus e se prepare para a volta de Cristo. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Pai, obrigado porque o Senhor acalma as tempestades. Obrigado porque o Senhor nos ensina lições preciosas. Obrigado porque o Senhor dirige nosso barco, nossa vida. E pedimos que o Senhor continue fazendo isso para que nós possamos permanecer firmes na fé até a volta de Cristo. Abençoe esta mulher e este homem que estão passando por terríveis crises e tempestades. Que hoje o Senhor se levante outra vez e repreenda a tempestade, repreenda o mal e conceda a paz para o teu filho e para a tua filha. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus já se levantou para acalmar a sua tempestade. Feliz sábado. Deus te abençoe. Amém.